Olá, meus amores, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem, não é? Então vamos começar nossa aulinha de hoje. Nossa aula de hoje é de matemática. Nós iremos falar sobre multiplicação de números naturais. Aí vocês vão abrir o livrinho de vocês aí na página 169, que é onde inicia esse conteúdo, para que nós possamos estudar e aprofundar os nossos conhecimentos a respeito desse conteúdo que vocês já estudaram nos anos anteriores. Porém, agora vai se intensificar um pouquinho, né? Complicar um pouquinho, mas eu sei que vocês dão conta, tá certo? E aí vocês veem essa imagem, né? Do sinal, né? Utilizado na multiplicação, que a gente chama de sinal de vezes, né? Sinal da multiplicação. Quais são as ideias da multiplicação, né? A multiplicação é usada em diversos momentos de nosso cotidiano e envolve diferentes ideias. Em qualquer situação que nós nos deparamos no dia a dia, nós usamos multiplicação, às vezes até sem perceber, certo? Por isso, multiplicação não é um chamado bicho de sete cabeças. A primeira ideia da multiplicação que nós vamos ver é proporcionalidade. Aí tem um exemplozinho, para que vocês entendam o que é proporcionalidade. Que ideia de multiplicação é essa? Em uma papelaria, cada caderno custa R$ 9. Luiz comprou 6 cadernos. Quanto ele gastou? Cada um custa R$ 9. Ele comprou 6. Quanto ele gastou? O valor gasto aumenta a quantidade de cadernos comprados. Então, por isso que é a ideia de proporção, ou seja, a proporção que Luiz comprasse mais cadernos ia aumentar mais o valor do preço que ele ia pagar, né? Se ele aumenta a quantidade, também aumenta o valor, ok? Então, quanto será que ele gastou? Nós poderíamos fazer dessa forma, né? Cada um custa R$ 9. Ele comprou 6, eu vou fazer 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, 6 vezes, que é igual a 54. Ou eu posso usar a multiplicação e simplificar, né? Assim, 6 vezes 9, 54, certo? E aí entra a tabuadinha, né? Porque se a gente estudar bastante a tabuada, nem precisa calcular nos dedinhos. Já vai vir na nossa mente ao momento que a gente fizer descobrir que eu preciso calcular 6 vezes 9. 6 vezes 9 é o mesmo que 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9, 6 vezes. A ideia da multiplicação também é comparação. A gente viu proporcionalidade, agora a gente vai ver comparação. Outro exemplo, para agora definir comparação. Kátia tem 10 selos em sua coleção. Gilberto tem 3 vezes mais selos que Kátia. Ou seja, comparou aí, né? Gilberto tem quantos selos, então? Já que ele tem 3 vezes a mais que Kátia, né? O mesmo valor que ela já tinha, ele tem 3 vezes mais. Então, é comparativo. Ele comparou. Há uma comparação de quantidade de selos entre Kátia e Gilberto. Então, que operação utiliza aí? Multiplicação. Multiplicação é o mesmo que adição de parcelas iguais. Então, a gente já vai usar direto aí a multiplicação. 3 vezes 10, quanto é 3 vezes 10? 30. Muito bem. 3 vezes 10 por quê? Porque Kátia tem 10 selos, não é assim? Então, se Kátia tem 10 selos e Gilberto tem 3 vezes mais, então é 3 vezes 10. 3 vezes 10. Outra ideia da multiplicação
que a gente estuda agora é a disposição retangular, certo? A gente vê aqui, eu fiz 2 retângulos aqui para vocês verem. No primeiro retângulo, vocês vão utilizar, percebem aí que nós pegaremos, né, o número 4 vezes 7. Quanto é 4 vezes 7? Tá vendo aqui, ó? 4 vezes 7 é igual a quanto? 28. Mas se a gente fizer aqui, né, no quadrado, no retangularzinho aqui, ó. Quantas vezes a gente marcou aqui os quadradinhos, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não foi? 7 vezes aqui. Pronto. E aqui do lado, na coluna, né? 7 linhas e 4 colunas. 1, 2, 3. Vamos lá? 3 e 4. Eu só tô marcando aqui para vocês observarem. Então, aqui serão os outros quadradinhos, serão marcados sim, como eu fiz aqui do lado. Eles teriam que ser marcados dessa forma, só para vocês observarem primeiro dessa forma. E depois, aqui, e depois vocês preencherem o restante, né? Teria que preencher aqui, ó. Viria aqui, toda essa parte aqui, na verdade, aqui, ó. Ui, que canetinha abençoada. Como ficou aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4. 4 colunas, ou 4 linhas, que ficou 1, 2, 3, 4. E 7 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 4 vezes 7, 28. Se você fosse contar cada quadradinho aqui, você iria obter 28 quadradinhos, certo? Outra ideia de multiplicação é a combinação. E aí, eu trouxe esse exemplo bem claro, né, para vocês entenderem, tá vendo? Árvore de possibilidades. Adição dos conjuntos de combinações. Certo? Aqui eu fiz, aqui tem a adição para vocês observarem, certo? E aqui a multiplicação. Quantas combinações eu posso fazer? Quantos meninos tem? Temos aqui 5 meninas e 5 meninos. Então, quantas combinações nós podemos fazer? Aí, eu só vou fazer o quê? 5 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a quanto? 25. Então, eu posso fazer 25 combinações com meninos e meninas, certo? Ou se fosse também roupas, ok? Outro exemplo de combinação seria se vocês fossem tomar um sorvete numa sorveteria, certo? Nós temos aqui, né, sorvete de coco, de abacaxi, de flocos e de creme, né? Aqui embaixo, de creme. Então, se eu tenho aqui morango, caramelo, chocolate para combinar de cobertura. Então, quantas coberturas eu vou obter aí, né? Quantos sabores de sorvetes eu tenho? 4 sabores. E quantos sabores de cobertura? Eu tenho 3 sabores. Então, quanto é 4 vezes 3? É igual a quanto? Pensaram aí? Exatamente, 12. Certo? Agora nós temos uma atividade no caderno, ok?
e vocês vão escrever. Para isso, vocês têm que fazer o quê? Pausar o vídeo e começar a escrever, ok? Aí está a primeira atividade, onde você vai fazer a multiplicação com 1. Lembrando que aí vem sem estar armada. É uma multiplicação com 2 fatores. E vocês vão multiplicar no caderno, ok? A número 2, vocês vão resolver o probleminha. Um álbum de figuras tem 36 páginas em 9 espaços para figurinhas em cada um. Quantas figurinhas cabem no álbum? Você vai fazer o quê? Usar a multiplicação para resolver. Na segunda questão, na terceira questão, a mesma coisa. Vocês vão calcular as continhas já armadas, certo? Ok? Meus amores, caprichem nas atividades, porque vocês, é claro, não vão ter só atividade no caderno, né? Vão ter também atividade no livro. Aqui está a atividade do livro didático de vocês, o Eu Gosto Mais, que está na página 170, 171 e 172. São atividades simples, porém exigem que vocês se concentrem, porque toda questão de matemática exige concentração, tá certo? E agora eu deixo essa mensagem para que vocês comecem o dia acreditando que é possível. Ou seja, para Deus nada é impossível. Então comece o dia acreditando no possível de Deus, tá bom? Beijinhos da Pro. Fiquem com Deus.